Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês estão vendo esse vídeo, tudo mais. Mais um vídeo para o canal, né? O canal do Octavius, né? Pessoal, hoje vamos estar falando aqui sobre o sucesso, né, que muitos maçons adquirem aí ao ingressar na maçonaria. E que muita gente aí acha que é um segredo, acha que é coisa do outro mundo, acha que é uma coisa aí que é satânica, né? Que é diabólica, que tem parte com demônio e sei lá mais o que, né? São todos mitos que a sociedade e o povo em geral, né, emprega. Na verdade, pessoal, não tem nada demais. Isso aí são ensinamentos e observações aí que, quando você ingressa na maçonaria, né, lá alguns irmãos maçônicos, ou seja, alguns membros maçônicos aqui, eles repassam em loja, né, repassam em reuniões, e aqueles que, que observam, né, que faz uso disso, pode melhorar bastante. Se explica, né? Na verdade, o que acontece, pessoal? Antigamente, os mais antigos, eles tinham adotado de conhecimento porque eles observavam o meio ambiente ao seu redor, observavam as coisas, como funcionava, né? As mínimas mudanças possíveis no seu ambiente ali, ele observava bem isso. E ele memorizava aquilo, observava, estudava aqueles procedimentos ali, né, aquelas ações, e colocava aquilo em prática, ou seja, colocava aquilo na sua vida, no dia a dia. Essa dinâmica aí, ela foi empregada bastante na antiguidade, até em tempos bem modernos. Geralmente a cultura japonesa, né, o pessoal da China, aquela região ali toda usava muito, e ainda usa, o pessoal mais antigo sempre usa isso. Aqui também no Brasil, né, pessoal, é comum aqui, o pessoal tem mais aí de 50 anos, 60 anos para mais, que morou, principalmente quem morou na roça, né, quem morou, mexeu com agricultura, eles aprendiam desde pequeno e desde criança pelos seus pais, avós e pessoal mais antigo, né? Observar. Tipo, observando aí o movimento da lua, as estações da lua, a movimentação de insetos. Então, eles sabiam prever chuva, né, com antecedência, ano bom de chuva, anos ruins de chuva, somente observar, né, esses fenômenos que existem hoje, é o ninho e por aí vai. Então, os antigos sabiam disso aí tudo. E com o passar do tempo, parece que isso está se perdendo. A tecnologia chegou, ajudou por alguma parte, por outra parte, ela acabou com esse conhecimento, né? Então hoje você pegar uma pessoa jovem que nasceu na cidade, nem tem noção do que a gente fala, né? Ele não sabe aí qual que é o ciclo lunar para melhor para plantio, né? Por exemplo, que plantio dentro do sol, né? Que produz no sol, tipo mandioca, batata e por aí vai. Existe uma estação da lua que é apropriada para isso, outro que produz acima, né? Tipo milho, arroz e por aí vai, né? Então são outras estações lunar para corte, né? Tipo você corta madeira, corta bambu e outras coisas também existe aí, né? Uma fase da lua que, que é boa para isso. E não se engane, pessoal, funciona certinho. Mas hoje o pessoal jovem está se perdendo. Hoje tudo tem que depende do Google, né? Depende aí de inteligência artificial, de IA para poder aprender isso, né? Então antigamente não, você sabia tudo isso. Até aí tudo bem, hoje é muito fácil, qualquer criança tem um celular, tem um computador, tem um tablet, um notebook na mão para poder pesquisar. Agora, pessoal, imagine que aconteça uma catástrofe. A gente não espera que aconteça, mas pode acontecer. Já aconteceu uma catástrofe no mundo e o mundo regredir aí décadas, né, milhares ou milhares de anos atrás. O que vai acontecer? Digamos que se acontecesse uma coisa hoje, né, que acabasse toda a internet do nada e desligasse toda a internet mundial. E aí? A quem você ia buscar esse conhecimento? Porque os pessoal mais antigos já morreram, né? E o mundo, ele iria regredir numa velocidade a tempos imaginários atrás. Então você imagina, pessoal, que hoje, digamos aí, aconteceu alguma coisa aí, acabou a internet, não existe internet. Então todos os data centers do mundo aí acabaram. Ou que se acaba o jeito de se conectar. Não adianta o data center estar lá se que você não tem como conectar, se você não tiver internet para conectar, se você, não vai resolver nada. Um pequeno exemplo disso daí é essa pandemia que teve. Né? A pandemia foi uma coisa simples, passou rápido, simples entre aspas, né, pessoal? Lógico que ela teve isso, né? Ela devastou bastante, mas se compararem com o que pode acontecer, né?
é pequena coisa. Já nos mostrou que o mundo pode regredir do nada, simplesmente. Numa hora estava todo mundo trabalhando, progredindo, todo mundo aí correndo atrás das suas coisas, veio a pandemia e parou tudo. Né? A gente ficou um ano e tanto parado, o mundo parou e hoje a gente está pagando o prejuízo por isso. Então, muitas coisas não voltou ao normal, né? E sabe-se lá quando vai voltar ao normal. Né? E então foi uma pequena amostra do Deus, do Criador aí para a gente que pode acontecer. Porque hoje o ser humano não está mais dando valor a esse tipo de coisa. Existe livros? Existe, pessoal, mas os livros quase todos estão sendo digitalizados. Né? Então imagine aí se acontecer algo disso até voltar aos livros físicos de novo. Vai levar tempo e o acesso disso. Né? Bom, mas o tema desse vídeo não é falar sobre isso, né, pessoal? É simplesmente falar sobre observação. Então o que acontece? É comum, eu acho que vocês aí, todo mundo tem esse exemplo. Na sua esquina, na sua comunidade, na roça, qualquer lugar aí é comum isso. Pessoas que montam o seu negócio, vai empreender, né? Lá que a pessoa fala, eu não quero mais ser funcionário de ninguém, tá certo. Observação aqui, pessoal, se você quer crescer na vida, digamos assim, você quer crescer financeiramente, como funcionário, é muito difícil, isso é muito difícil. Praticamente impossível. Impossível não é porque nada é impossível nesse mundo, mas a sua chance de crescer na vida sendo funcionário de alguém é muito pouco. Porque você existe um teto para você. Aí você vai bater nesse teto aqui e acabou. Seu teto ali é o que te prende. Depois você trabalha, por mais que você tenha um bom salário, tenha um salário legal aí, tudo conspira para que você vai ficar naquele nível, que você não vai passar desse teto, você não vai subir aqui, você vai sempre estar batendo aqui. Então, na maçonaria tudo ensina isso. Primeiro passo, né? Então você tem que ser um empreendedor, você tem que empreender, você vai ter que aprender a ser um empreendedor, porque é a única forma que a gente tem, entre muitas, né? Mas que a gente tem para quem veio do nada, que é o meu caso, né? Muitas pessoas aí, muito pessoal desse vídeo aí que veio do nada. Pessoal, não estou querendo dizer que é só rico não, pessoal. Se você é uma classe média hoje, uma classe média, você já está de parabéns. Se você saiu lá da extrema pobreza e virou uma classe média alta, uma super classe média, pessoal, ainda não é rico, né? Mas você tem aí, né, um limite já financeiro, né, uma certa estabilidade que te mantém aí num ritmo que te permite fazer algumas coisas aí para viver uma vida mais plena, né? Lembrando, pessoal, que o intuito desse canal não é incentivar ninguém a ser rico, porque a riqueza, embora ela ajuda muito, mas não é tudo nessa vida, né? E também cada um tem o seu conceito de riqueza. Né? Para mim, o que é o meu conceito de riqueza? Meu conceito de riqueza, pessoal, é a independência financeira. O que é independência financeira, pessoal? Independência financeira é o ponto que quando você chega à sua independência financeira é o seguinte, você chega no ponto em que você não precisa trabalhar mais. Digamos que você fala, bom, a partir de hoje eu não vou trabalhar mais, por nenhum motivo, talvez você não queira trabalhar, talvez você doença, né? Talvez você pegue uma doença aí, seria tipo aposentadoria, né? Então, digamos que você não consiga trabalhar mais e então você vai ter uma renda que vai manter a sua vida atual, o seu ritmo de vida para o resto da sua vida. Então, isso é independência financeira, né? Seria uma aposentadoria, não essa aposentadoria do governo, essa bichada que você pega um salário mínimo que não dá para comprar nem remédio. Nem seus remédios você não vai conseguir comprar quando você ficar velho aí e aposentar por velhice ou por invalidez, né? Então, a independência financeira é exatamente isso. É a certeza que você vai ter, você tem mecanismo, né? Você tem renda suficiente que você, mesmo não estando trabalhando, né? Não estando produzindo mais, você, os seus bens, seus patrimônios, sei lá, a sua fonte de renda vai trabalhar por você eternamente, o resto das suas vidas aí, né? E vai te manter o mesmo padrão de vida que você tem, sem você ter que cair lá para a miséria de novo ou acabar com tudo que você tem. Então essa independência financeira, para mim, eu, Octavius, é a minha riqueza, né? Então o intuito desse canal aqui, pessoal, é passar para vocês essas experiências que eu tive dentro da maçonaria e do mundo fora, observando, né? Observando as pessoas, os erros e os acertos, né, de cada um. Porque não existe milagre, gente, não existe milagre, não existe macumbaria, não existe nada do outro mundo. Existe apenas fatos, né? Então existe aí isso Deus deixou para todo mundo usar. O problema é que a maioria não usa, né, pessoal? A maioria aí, no meio do caminho, se desvia, né? Então, o que acontece, pessoal?
E essa regra que a maçonaria ensina é para todos, não é só para maçom não. Você pensa, eu tenho que ser maçom para poder fazer isso? Não. Para você aprender, você não precisa ser maçom. No mundo aqui fora está cheio de exemplo disso neste canal aqui. O título dele é exatamente passar isso para vocês, porque não é exclusividade de maçonaria. Desculpa, pessoal. A exclusividade da maçonaria é os ritos maçônicos, são a ideia maçônica, ou seja, a comunidade maçônica, é isso que é maçonaria. Essas regras são uma coisa do mundo, Deus deixou para todos. Agora, a questão é que eu, por exemplo, eu tive muito isso lá dentro, né? Lá que a minha mente abriu para que eu conseguisse enxergar o mundo de outras formas. Embora hoje eu não preciso mais, né, dessa visão maçônica, porque aqui fora eu consigo ver a cada coisa e eu consigo enxergar o que antes não via, né? Isso na sociedade, pessoal, da mesma forma. Às vezes não precisa, você não precisa ser estudado demais, você não precisa, pessoal. Você não precisa ter curso superior, ser doutorado, nada. Você não precisa para ser uma pessoa bem-sucedida. Porém, não é por isso também que você não vai estudar, não vai aprender as coisas. Sabe por quê? Porque estudos são ferramentas. Estudo é conhecimento. Abre sua mente aqui, ó. Você expande a sua mente. E tudo que você vai fazer nesse mundo, você precisa de mente. Sua mente tem que estar aberta, sua visão tem que enxergar 360 graus em volta de você e tudo no ambiente. E quando você não estuda, não significa que você não tem essa visão. Poucos têm, a maioria não. Mas o estudo é exatamente para isso. Então, você tem que estudar sim, tem que correr atrás das coisas sim. Mas necessariamente, não precisa você ter curso, doutorado para você ser uma pessoa bem-sucedida. Não precisa. Até porque que muitos super ricos, bilionários aí hoje, da nossa história aí que está vivo, são pessoas que tiveram pouco estudo, alguns nada, né? Outros mais experiência, mas, no entanto, aprenderam a ganhar dinheiro, aprenderam as coisas e estão aí, né? Na verdade, pessoal, o que você tem que entender é o seguinte, você tem que ver as oportunidades, você tem que enxergar bem as oportunidades, sair na frente. Para que você melhore financeiramente, você precisa, que eu sempre digo, você tem que ser rico de sabedoria, rico de conhecimento, né? E você tem que ser a mente aberta para estudar novos horizontes e correr atrás daquilo. A partir de quando você tem esse conhecimento, independente se você é estudado ou não, se você coloca em prática, e aí você coloca lá a teoria do... Desculpa, a teoria do número 3, né? Que é o que fazer, como fazer, com certeza as coisas vão acontecer para você na sua vida. Mas vamos embora lá, né, pessoal? Então, é normal que você, na sua comunidade, na sua rua, seu parente, vizinho, que montou um comércio ali, foi empreender, colocou um comércio. Vamos supor um comércio, mas isso pode ser para vários tipos de coisas. Pode ser prestação de serviço, pode ser representações, então não importa, né? Mas digamos que você está se empreendendo. E uma pessoa foi lá e colocou, abriu um negócio, né? Digamos que ele abriu uma mercearia. Aí o José foi lá, abriu uma mercearia, ficou ali uns 2, 3 anos, não conseguiu, largou aquele ponto para trás. Foi o outro, o João. O João foi lá e montou aquele comércio, pior do que o José. Nada foi. Largou também. Veio uma terceira pessoa, ou talvez na quarta ou quinta, não importa, né? Veio uma pessoa ali e colocou o mesmo tipo de comércio. O que aconteceu? Arrebentou. Em questão de anos, ao invés daquele cidadão ter lá uma mercearia, ele está com um supermercado ali, um supermercado gigante, né? Aí eu te pergunto, o que aconteceu? Foi o lugar? Não, né, pessoal, porque é o mesmo lugar. Foi o prédio ali? Não, era o mesmo prédio. Então, qual foi o motivo ali que dois faliu, três não conseguiu e um veio e conseguiu? Qual foi o segredo? Será que ele tinha parte com o capeta? Será que ele foi coisa sobrenatural? O que aconteceu? Ele é muito sortudo na vida? Não, pessoal, simplesmente é o jeito de fazer as coisas. Ali foi o marketing dele, foi a pessoa dele, foi o como fazer as coisas, né? Ele foi enxergando ali as deficiências do comércio ali, vendo o que o pessoal de vizinho ali queria, né? Sempre perguntando às pessoas, né? Sempre observando se aquele cliente voltava, né? Um cliente comprava e voltava, ele observava. Por que ele voltou? Um cliente vinha, comprava e nunca mais voltava. Quando é fé, ele via aquele cliente comprando seu vizinho, seu concorrente lá.
Tudo isso tem que ser questionado. Por que que o cara não voltou mais? Uma coisa é certa, se você tem um comércio e um cliente compra de você e não volta mais, alguma coisa aconteceu para que ele não voltasse. Então você tem que aprender a visualizar, entender por que que ele não voltou e parar, mudar aquilo, para que o próximo que vier comprar, que negociar com você, ele volte, entendeu? Ele volte para você. Porque se ele não voltou mais, a deficiência foi sua. Aí pode ser N motivos, então descubra você qual foi o motivo que ele não voltou. E se ele voltou, descubra por que ele está voltando e melhore ainda mais. Tudo tem que melhorar a cada dia. Nós somos como ser humano, a gente tem que melhorar a cada dia você tem que ser melhor do que ontem, né? E amanhã você tem que ser melhor do que eu fui hoje, né? Então, para isso, para você melhorar, você vai ter que aprender gestão, né? A gestão do seu negócio, a marketing, né? A propaganda do seu negócio, o tratamento com os seus clientes, né? Você vai ter que alinhar, focalizar a energia ali no plano para que tudo dê certo. Então, você tem que ter essa visão, você tem que observar tudo, observando, como os antigos observavam a natureza, né? E uma vez que você deu certo na vida, então o que acontece, diferencia um ponto de uma pessoa do outro, geralmente é isso, é o tratamento, né? Por exemplo, eu como cliente, eu como comprador, consumidor, se eu for no lugar e eu não gostar do atendimento, eu não volto lá nunca mais. Às vezes eu compro em lugar mais caro do que aquele, porque eu não gostei daquele atendimento. Às vezes fala, pô, aquele atendimento ali é horrível, não vou lá mais. Ah, o outro é mais caro, mas eu gostei do atendimento, me trataram melhor. Ah, tem alguma coisa que eu gosto, tem outra coisa ali que eu não gosto, então eu volto. Então, o primeiro passo, pergunte a si mesmo se você tivesse aquele tipo de tratamento, aquela mercadoria, se você voltaria. Um erro, pessoal, que muita da gente tem, que as pessoas têm, é de querer vender ou de querer negociar aquilo que ele gosta. Muitos comerciantes se vangloriam, não, eu vendo isso porque eu gosto, é meu preferido. Não vá nessa mentalidade. Você tem que vender, se você é um comerciante, você tem que vender o que o seu cliente quer. Pô. É ele que está pagando, é ele que está financiando aquilo. Às vezes você pode até gostar de uma marca especial ali, mas o seu cliente gosta de outra marca, sei lá, por motivo de preço, de qualidade, de marketing, não sei. Então, como é que você vai vender aquilo que você quer, que você gosta para o seu cliente, sem saber se ele está gostando? Quem vai pagar é ele, não é você, pô. Então, muitos comércios é isso, cuidado. Muitos comércios querem fazer a coisa do jeito que ele gosta, como se fosse para ele. Mas não é, você tem que fazer de acordo com o cliente. Ah, se ele gosta de um trem que você não gosta, tudo bem. Ele não gosta, mas ele vai comprar. Então, você fala que, né, para você vai ser igual a ele, você vai gostar, porque é aquilo que está te mantendo no mercado. Não adianta você querer vender o que você quer, né? Por exemplo, se eu fosse montar um bar, eu me ferraria se eu fosse nessas coisas, porque eu não gosto de bebida, nunca bebi na minha vida. Então, eu não ia vender cachaça, porque eu não gosto de cachaça. Mas se eu monto um bar, o que o bar vive praticamente é de bebida alcoólica. Então, se eu montar um bar, eu tenho que ter ciência do que eu vou vender, o que os outros querem, não o que eu quero, porque por mim eu não queria. Mas se eu for vender, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Não vou montar um simples barzinho, vou montar um bar com tira-gosto, né, com opções a mais ali, né, sei lá, você tem que, né. Outra coisa, né, pessoal, se você mexe com um tipo de coisa, veja os seus concorrentes, aqueles concorrentes que tá saindo bem, o que eles fazem diferente de você, o que eles te oferecem que você não oferece, qual é o tratamento que ele faz, qual é o atendimento dele. Copie, pessoal, não tem vergonha de copiar. O que é bom é para se copiar, o que é ruim é para você deletar. As coisas que é ruim só serve de exemplo para você não fazer. Tá? Aprenda isso, já ensinei isso no canal várias vezes. Então essas observações a maçonaria te ensina, não a maçonaria, sim, membros da maçonaria, eles te orientam, eles te conduzem no caminho. Eles vão falar para você, olha, isso aqui você está fazendo errado. Mude que você vai ser sucesso. Se eu mudar, eu vou fazer sucesso. Se eu não mudar, não vou fazer. Aí você pergunta, todo maçom vai escutar o outro? Não, pessoal, não vai não, porque meio mundo de gente também, maçom não é ser humano, é orelhudo como uma parte do pessoal. Eles não vão escutar, não vai querer saber. E é por isso que tem essa diferença louca. É por isso que existe pessoas bem-sucedidas e a maioria não sucedida. Se você pegar financeiramente, pode puxar aí, a média do mundo é de 96% da população vive em situação miseráveis, né? 4% apenas são bem-sucedidos. Então, ou seja, de cada 10 pessoas, 9 não sabem trabalhar. Muitos não sabem porque não aprenderam, porque não querem, porque são ignorantes, né? Mas se você não sabe, aprenda aqui, aprenda no canal do Octavius, aprenda na internet, aprenda com livro, estude, né? Sei lá, faça curso aí, não tem só o canal do Octavius para te ensinar, tem várias opções aí, aprenda.
Agora, se você não quer, se você acha que você não quer aprender, não está nem para isso, então não estude nada, continue do jeito que está, também não tem nenhum problema. Tá tudo certo, só não reclame depois, não vai reclamar de governo, de sorte, de Deus, sei lá de quem. Você nunca teve oportunidade na vida, não reclame. Se você quer ser um vencedor na vida, primeiro passo, pessoal, primeiro passo para ser vencedor na vida. Planeje as coisas a longo prazo, no mínimo 10 anos. Né? Aí você fala, bom, é muito tempo. Ah, beleza, muito tempo, né? Tá. Aí às vezes você está aí com 50 anos e ficou pensando, nossa, quando você tinha 15 anos, você pensava que mais 10 ia ser muito tempo, não fez. Chegou 25 anos, não, agora é muito tempo, não vou fazer. Chegou 35, não fez. Porque demora, 45 não fez. Quando a festa está com 80, 90 anos, morreu de velho, não fez nunca, né? Porque você não fez. Então, para você se planejar e você conferir as coisas para ser bem sucedido, tanto o psicológico, tudo na vida, para você ter uma vida melhor, é planejamento, é muito tempo, é suor, pessoal, suor aqui, ó, né? E também não é só esforço físico, não. Tem gente que às vezes trabalha no esforço físico, serviço pesado a vida toda e nunca vai. Porque aquele ditado que o pessoal falava, quem trabalha muito serviço pesado não tem tempo de ganhar dinheiro, é a coisa mais certa do mundo. Trabalha aqui, ó, só isso aqui, se não tiver isso aqui, você nunca vai. Pessoal, o vídeo está ficando meio um pouquinho longo. No próximo vídeo eu vou estar falando para vocês como planejar os degraus do sucesso, né? Para que você consiga aí, né, e ter uma ideia de como é que é feito isso na maçonaria. Então, se você ficou curioso, assista o próximo vídeo para você aprender. E sempre acompanhe o canal. Esse canal sempre vai falar de sucesso, não só de dinheiro, mas de sucesso mental, de sucesso familiar, de sucesso da sua vida em si, né? Para que você aprenda os conhecimentos maçônicos, que não é exclusividade da maçonaria, como eu disse para vocês. É exclusividade de todos, basta querer, basta estudar, basta querer ser. Assista os vídeos do Otávio, do canal do Otávio, que vocês terão uma noção muito melhor. Se não quiserem, tem vários vídeos na internet de pessoas maçons, não maçons, de economistas, que são muitos bons vídeos, tem muito material ótimo para vocês. Mas se você quiser ficar comigo aqui no canal do Otávio, estarei aqui sempre. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, né? Dê aquele link, compartilhe. Acompanhe nossos vídeos aí, pessoal. Por hoje é só, o vídeo está ficando um pouquinho alto, por hoje é só. Até o próximo vídeo, estaremos continuando aqui, né, esse tema. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Fui!